E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecologia. Vamos falar sobre o concurso 1068 que vai correr no final de semana. E a Loteca, como sempre, o primeiro jogo coloca sempre um grande clássico aí, um jogo que chama atenção. E esse jogo com certeza chama atenção, é Palmeiras e Flamengo, grandes rivais aí nos últimos anos. Jogo muito bom para palpitar e também um jogo muito bom para assistir. Vamos lá então para a primeira análise. O Palmeiras ele é o quarto colocado, ele ganhou 6 partidas, empatou 5 e perdeu 2. Tem 24 gols marcados, um ataque muito bom e tomou apenas 12 gols. Já o Flamengo ele é o terceiro colocado, ganhou 8 partidas, empatou apenas uma e tem 4 derrotas. Tem 26 gols marcados e tomou 17 gols. No confronto direto entre eles, tem 2 vitórias para o Palmeiras, 5 empates e 6 vitórias para o Flamengo. Na classificação, o Flamengo ele é o terceiro colocado com 25 pontos, está vindo de 2 vitórias consecutivas, e o Palmeiras ele é o quarto colocado com 23 pontos, vindo de um empate e uma derrota nas últimas partidas. Esse jogo ele é extremamente difícil de analisar porque são duas equipes que têm jogadores que podem decidir a qualquer momento, mas para essa partida eu estou acreditando que o Palmeiras vença ou dá empate. Vamos falar agora do jogo 2, Cuiabá e Bahia. O Cuiabá ele tá vindo de uma vitória sobre o Santos, ele é o 13º colocado, ganhou 4 partidas, teve 3 empates e perdeu 6. Tem 12 gols marcados e sofreu 16. Já o Bahia, ele é o 15º, ganhou 3, empatou 3 e perdeu 7. Tem 14 gols marcados e sofreu 20. É um time que toma muitos gols. No confronto direto entre eles, tem 0 vitórias para o Cuiabá, 2 empates e 0 vitórias também para o Bahia. Já na classificação geral, o Cuiabá é o 13º, como nós vimos ali em cima, ele tem 15 pontos, tem uma vitória agora e uma derrota, né? O Bahia é o 15º, tem 12 pontos, uma diferença pequena entre eles, tanto que se o Bahia ganhar essa partida, ele consegue encostar no Cuiabá, mas o Bahia tá vindo de 2 derrotas consecutivas. O Cuiabá tá vindo de uma vitória sobre o Santos jogando em casa, foi uma partida onde o time inteiro jogou muito bem e eu tô acreditando que nessa partida, com a ajuda da torcida aí e do campo, eu acho que vai dar Cuiabá ou empate. Vamos falar agora do jogo 3, Vasco e Cruzeiro. O Vasco ainda patinando, né? Troca de treinador. Teve uma derrota agora, também não é uma derrota que não surpreendeu muito, porque é uma derrota pro líder, né? O Vasco tá ali na zona de rebaixamento, né? Em 18ª posição, ganhou apenas 2 partidas, empatou 3, tem 8 derrotas, tem 11 gols marcados e sofreu 22 gols. O Cruzeiro ele tá vindo de um empate contra o Internacional, está na 12ª posição, ganhou 5 partidas, empatou 3 e perdeu 5. Tem 15 gols marcados e sofreu 11. Já no confronto direto entre eles, Vasco da Gama ganhou 4 vezes, há 2 empates e 4 vitórias para o Cruzeiro. Na classificação geral, o Cruzeiro é o 12º com 18 pontos, é o 18º com 9 pontos. O Vasco da Gama, mesmo jogando em casa, está numa situação muito difícil, tá vindo de derrota. O Cruzeiro, ele também não tá lá essas coisas, né? Tá oscilando boas partidas com más partidas. Então, nessa primeira análise, eu vou de empate nessa partida, jogo 3. Jogo 4, vamos falar sobre Ituano e Juventude. Ituano é o 15º, ganhou 4 partidas, empatou 3 e tem 7 derrotas. Marcou 15 gols e sofreu 18. Já o Juventude, ele é o 7º colocado, ganhou 8 partidas, não empatou nenhuma e perdeu 7. Tem 18 gols marcados e sofreu 16. O Juventude ele tem o mesmo número de derrotas do Ituano, a diferença é que ganhou bem mais, né? Por isso que está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro Série B. Já no confronto direto entre eles, nenhuma vitória do Ituano, 0 empates e 0 vitórias. Aí fica difícil de analisar, hein? Se for buscar alguma informação de partidas entre eles, é algo muito passado, aí nem vale a pena analisar, porque são outros jogadores, eram outros treinadores, então o time é completamente diferente dos atuais. Na classificação geral, o Juventude ele é o 7º colocado com 24 pontos e o Ituano é o 15º com 15. Nesse jogo, mesmo o Juventude jogando fora de casa, tô acreditando um pouco mais no Juventude, então nessa partida eu vou colocar a Juventude. Coluna 2. Jogo 5. Vamos falar sobre Tombense e Sampaio Corrêa. Essa é uma daquelas partidas que são difíceis de analisar porque os números são muito parecidos. O Tombense ele é o 16º, ganhou 3 partidas, empatou 3 e tem 9 derrotas. Fez 15 gols e sofreu 21 gols. Já o Sampaio Corrêa ele é o 14º, ganhou 4 partidas, empatou 4 e perdeu 7. Tem 12 gols marcados e tomou 19. Só por esses números dá pra ver que a defesa das duas equipes não passa muita confiança. No confronto direto entre eles, a Tombense ganhou uma partida, teve um empate e nenhuma vitória do Sampaio Corrêa. Na classificação do campeonato, Sampaio Corrêa é o 14º com 16 pontos e a Tombense é a 16ª com 12 pontos.
O Sampaio Corrêa tá vindo de 2 derrotas consecutivas, vai jogar fora de casa. A Tombense, ela fez um bom campeonato mineiro, apesar de não estar tão bem assim no campeonato brasileiro, mas eu acredito que nesse jogo a Tombense acaba ganhando do Sampaio Corrêa, mais pelo retrospecto do Sampaio Corrêa. Então nessa partida eu vou de Tombense e coluna 1. Lembrando que essa aqui é a primeira análise, né? Depois a gente vai dar uma refinada nesses números aqui, porque como eu tinha falado na loteca do concurso 1067, se a gente for jogar esse jogo com os palpites do jeito que estão aqui, vai passar dos R$ 800 fácil. Então essa é a primeira análise, né, desses números que a gente acaba encontrando, e depois a gente dá uma bela refinada aí para no máximo, estourando, né, aqueles 3 duplos para eliminar as zebras. Vamos falar agora do jogo 6, Atlético e Corinthians. Atlético Mineiro, ele é o 10º colocado, ganhou 5 partidas, empatou 5 e perdeu 3. Tem 18 gols marcados e sofreu 13. Já o Corinthians, ele tá em 16ª posição, não é uma posição tão boa, tá beirando ali a zona de rebaixamento. Ganhou 3 partidas, empatou 3 e perdeu 7. Tem 11 gols marcados e sofreu 17 gols. No confronto direto entre eles, 8 vitórias pro Atlético Mineiro, 1 empate e 3 vitórias pro Corinthians. Já na classificação geral do campeonato, o Atlético Mineiro é o 10º colocado com 20 pontos, o Corinthians é o 16º com 12. O Corinthians está vindo de uma derrota aí pro Bragantino, onde ele foi dominado no primeiro tempo dentro da sua casa. Agora o Corinthians jogando fora da sua casa vai ter que se superar para ganhar do Atlético Mineiro, que vem jogando até bem, fazendo o resultado, mas às vezes parece que dá um branco no time e acaba tomando alguns gols, como foi nessa última partida contra o América, que cedeu um empate nessa partida que estava quase ganha, né? Para esse jogo 6 eu vou no Atlético Mineiro seco. Jogo 7, vamos falar de Coritiba e América. Esse é um dos jogos mais difíceis de ser analisados, né? Porque ambos não estão bem, os dois estão na zona de rebaixamento. O Coritiba, ele tem na 20ª posição, não ganhou nenhuma partida até agora no campeonato, empatou 4 e perdeu 8. Tem 9 gols marcados e tomou 26 gols. O América, ele é o 19º, ganhou 2 partidas, empatou 3 e perdeu 8. Fez 15 gols e sofreu 29 gols. No confronto direto entre eles, 2 vitórias para o Coritiba, 1 empate e 1 vitória. E na classificação do campeonato tá assim: América Mineiro, né, 9 pontos, e o Coritiba com 4. Partida super difícil para eles jogarem, e pra gente também palpitar é complicado, viu? Porque são números que não ajudam em nada, né? Ver uma diferença entre eles. Então, para esse jogo aqui, eu vou contar com o fator casa, apesar do Coritiba não ter ganhado nenhuma partida. Quem sabe, né? Não é agora que faz uma vitória, pelo menos em casa. Então, nessa partida, eu vou de Coritiba e empate. Jogo 8, vamos falar de Botafogo da Paraíba e Brusque. O Botafogo está na 4ª posição, ganhou 4 partidas, empatou 6 e perdeu apenas um jogo. Tem 14 gols marcados e sofreu 11. Já o Brusque está na 5ª posição, ganhou 5, empatou 2 e perdeu 4. Tem 12 gols marcados e sofreu 8. No confronto direto entre eles, tem 0 vitórias para... não tem partidas para ser analisadas, então vai ser só nos números mesmo. Na classificação geral, Botafogo é o 4º, 18 pontos, e o Brusque, ele é o 5º com 17. Apesar do Botafogo da Paraíba empatar muito, eu tô levando em consideração o fator casa, então eu acredito que o Botafogo ganha do Brusque com a ajuda da sua torcida. Jogo 9, Santos e Goiás. As duas equipes também em situações difíceis no campeonato. O Santos, ele é o 14º colocado, ganhou apenas 3, empatou 4 e perdeu 6. Tem 11 gols marcados e 16 sofridos. Já o Goiás, ele é o 17º, ganhou 3, empatou 2 e perdeu 7. Marcou 10 gols e sofreu 20. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Santos, nenhum empate e 3 vitórias para o Goiás. Na classificação geral, Santos é o 14º com 13 pontos, vindo de 3 derrotas consecutivas, e inclusive umas 12 partidas sem vencer, viu? Só derrotas ou empates. Se eu não me engano, deve ser 11 ou 12 jogos sem vencer. E o Goiás, ele é o 17º com 11 pontos. Tá vindo de uma derrota e uma vitória. Eu acho que nesse jogo, o treinador do Santos vai ter um tempinho, né, pra treinar, de implementar alguma coisa. Então, para esse jogo, eu tô acreditando numa vitória do Santos, né, por causa da força que a Vila tem. Claro, né, os portões eu acredito que ainda vão estar fechados. Então, a torcida não vai poder ajudar muito. Nessa partida eu vou colocar uma vitória do Santos e uma vitória do Goiás. Jogo 10, Fluminense e Internacional. O Fluminense tentando buscar aquele futebol que encantou todo mundo no começo do ano, né? Parece que perdeu o futebol. Vamos ver se consegue uma recuperação nessa próxima partida. O Fluminense, ele é o 6º colocado, ganhou 6 partidas,
empatou 3, perdeu 4. Tem 19 gols marcados e 14 gols sofridos. O Internacional, ele é o oitavo colocado, ganhou 6 partidas, empatou 3 e perdeu 4. Tem 13 gols marcados e sofreu 14. No confronto direto entre eles, são 4 vitórias do Fluminense, nenhum empate e 6 vitórias do Internacional. Os times na classificação do Campeonato Brasileiro tá assim. O Fluminense é o sexto colocado com 21 pontos, o Internacional é o oitavo com 21 pontos também. Praticamente um confronto direto entre eles. Os números entre essas duas equipes praticamente é um espelho, a única diferença ali é a quantidade de gols marcados que tá dando a sexta posição pro Fluminense. Partida também bem difícil de analisar e por esse motivo, por enquanto, eu vou de Fluminense ou Internacional. Jogo 11, Bragantino e São Paulo. Bragantino vindo de excelente vitória em cima do Corinthians, ele é o quinto colocado, ganhou 6 partidas, empatou 5 e perdeu 2. Tem 22 gols marcados, um ataque muito bom e tomou 14 gols. Já o São Paulo, ele é o sétimo colocado, ganhou 6 partidas, empatou 3, perdeu 4, tem 18 gols marcados e sofreu 13. No confronto direto entre eles, Bragantino tem 6 vitórias, são 2 empates e 4 vitórias do São Paulo. Na classificação geral, Bragantino é o quinto colocado com 23 pontos, o São Paulo é o sétimo colocado com 21 pontos. O que se percebe-se assim do Campeonato Brasileiro Série A é que todos os times estão todo mundo embolado, somente o Botafogo. Deu aquela disparada, né? Mas vamos ver até quando vai esse gás do Botafogo. Para os amantes de futebol é bom dar uma embolada lá na frente também, né? Para os jogos terem mais emoção. Já nessa partida do jogo 11, na casa do Bragantino é muito difícil ganhar lá. O Bragantino ele joga muito bem dentro da sua casa, então por esse motivo eu tô jogando no Bragantino ou empate. Vamos falar agora sobre o jogo 12, Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza é o 11º, tem 15 gols marcados e sofreu 11 gols. Já o Atlético Paranaense, ele tá vindo de um empate contra o Palmeiras dentro de casa. Ele é o nono colocado, ganhou 6 partidas, empatou 2, perdeu 5. Tem 18 gols marcados, mas também sofreu 17 gols. No confronto direto entre eles, 2 vitórias para o Fortaleza, 3 empates e 5 vitórias para o Furacão. Na classificação geral, Atlético Paranaense é o nono com 20 pontos e o Fortaleza ele é o 11º com 20 pontos. Aí o que eu falei. Da segunda posição para baixo tá uma mistura legal. Então todas as partidas são boas de assistir porque é briga para todos os lados. Nessa partida eu tô levando em considerações os números e por esse motivo eu tô jogando na vitória do Atlético Paranaense ou empate. Grêmio joga muito bem em casa, a torcida apoia bastante. Botafogo é o líder, será que é agora que vai vir uma derrota aí para dar uma embolada no campeonato? O Grêmio é o segundo colocado, ganhou 8 partidas, empatou 2 e perdeu 3. Tem 24 gols marcados e sofreu 18. Botafogo é o primeiro colocado, ganhou 11 partidas, não empatou nenhuma e perdeu apenas 2 no campeonato. Tem 22 gols marcados e é um time que toma poucos gols, 7 gols sofridos apenas. Os últimos jogos entre eles está desse jeito: 5 vitórias para o Grêmio, nenhum empate e 1 vitória para o Botafogo. Na classificação geral, a diferença de pontos entre eles é essa daí: 33 pontos para o Botafogo, 26 para o Grêmio. Esse jogo vai ser muito bom de assistir porque o Botafogo tá vindo de 4 vitórias consecutivas e o Grêmio também não fica para trás, tá vindo de 3 vitórias consecutivas. Nesse jogo 13, por enquanto, eu vou de Grêmio ou Botafogo. Vamos falar agora do jogo 14, Figueirense e CSA de Alagoas. Figueirense ele é o nono colocado, ganhou 4 partidas, empatou 3, perdeu 4, tem 10 gols marcados e sofreu 8. Já o CSA ele é o 12º, ganhou 3 partidas, empatou 5, perdeu 3. Tem 9 gols marcados e tomou 8 gols. No confronto direto entre eles, 1 vitória para o Figueirense, 1 empate e 2 vitórias para o CSA. E na classificação geral, Figueirense tem 15 pontos, tá vindo de 2 empates, e o CSA tem 14 pontos, tá vindo de 1 empate e 1 derrota. O Figueirense é um time muito forte dentro de casa, e os números, apesar do empate ali, apesar dos confrontos diretos, tá 2 vitórias pro CSA, os números estão puxando um pouco mais pro lado do Figueirense. E ainda tem o fator casa, então para essa partida, por enquanto, eu vou de Figueirense ou empate. É isso aí, pessoal. Como já é de praxe, né, essa primeira análise, né, nós colocamos muitos duplos, mas é claro que a gente não vai jogar um jogo desse, porque a intenção aqui é a gente ficar rico não ir à falência jogando desse jeito, né? Vamos dar umas estudadas aí nos números, fazer uma análise mais profunda e com certeza eu vou estar com um palpites refinado aí pro próximo vídeo. Se você gostou das informações, das análises e também dos palpites, deixa aí o seu comentário, curta e o mais importante é se inscreva no canal. O canal Lotecalogia é um canal muito novo, né? Começou agora e é uma coisa que eu faço de coração, porque eu amo futebol, adoro estatísticas e, querendo ou não, viciado em loteca. Então, se a gente acertar esses 14 pontos aí, tomara que seja todo mundo junto acompanhando o canal, com palpites mais certeiros possíveis. Obrigado por assistir o vídeo até agora, eu te espero no próximo vídeo, já com os palpites finais. Valeu, pessoal, fui!